Eu quero desejar a todos uma boa noite, que este culto seja um culto em que o seu coração seja transformado pelo poder de Jesus, que este culto nós possamos sentir a presença de Deus entre nós, o Espírito Santo de Deus falando conosco, que o Espírito Santo de Deus possa lhe orientar a sua vida. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, pode abrir no Salmo 25. Salmo 25. A partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá o caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Ó Senhor, confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, o seu pacto, o seu acordo. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoe os meus pecados. Que oração tão maravilhosa, essa oração que Davi faz a Deus, não é? Eu sei que muitas vezes o correr do dia e o agradecer a Deus só o pão e só o dia que Ele nos deu, faz com que nós nos esqueçamos de fazer oração dessa forma, né? De abrir o coração. Senhor Deus, eu estou aqui, Tu conheces o meu interior. Senhor Deus, me perdoe. Senhor Deus, me ajude. Senhor Deus, me tire esta aflição, me tire esta tribulação, Senhor. Eu gostaria de sugerir a você que você pudesse separar alguns momentos bem especiais durante esta semana e falar a Deus, porque Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso que muda qualquer circunstância. Deus está sempre a nos perdoar. A cada dia Ele renova para conosco. De manhã Ele renova as suas misericórdias para conosco. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus que nós queremos sentir em nosso coração. Eu vou pedir a todos que fiquem de pé neste momento, para nós então falarmos com este Deus que nós acabamos de elogiá-lo agora, né? E de falar sobre aquilo que Ele é e o que Ele faz. Eu vou falar, mas eu gostaria que vocês dirigissem os seus pensamentos a Deus, a Ele, né? E se colocasse diante dEle. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento. Senhor Deus, nós gostaríamos que a Tua presença pudesse encher esse templo nesta hora, Senhor. Que nós não víssemos ninguém a não ser a Tua presença, Senhor Deus. E que nós pudéssemos nos constranger diante dela. Senhor, Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus tão especial, que enviaste, Senhor Deus, Jesus Cristo, que nos amou de uma forma inexplicável, Senhor Deus, e tem nos amado até aqui. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel, as Tuas promessas têm se cumprido a cada dia, inclusive em nossas vidas. Nós queremos nesta noite nos alegrar diante de Ti, Senhor Deus. Queremos estar felizes, queremos descansar como a criança desmamada
descansa nos braços da sua mãe, que acabou de alimentá-la. Nós queremos estar assim em teus braços, Pai. Abraça-nos, Senhor Deus. Consola-nos, ó Pai. Dirige-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, o conjunto pode estar tocando uma música aí. Eu gostaria de dar boas-vindas às pessoas que nos visitam nesta noite. Temos alguns visitantes aqui. Nós queremos dizer que vocês são especiais para nós, né? Vocês ajudam que este culto possa ser abrilhantado. E que bom a gente poder cumprimentar, né? Não só os que nos visitam, mas quem está ao nosso lado, à frente e atrás. Saia do seu lugar, dá um aperto de mão, um abraço. Procure pessoas que você não conheça e vá dar aquele... Queria que você pudesse se ligar aqui um pouquinho na vida da igreja, na programação da igreja, a qual você pode participar. Programação para todos. Eu queria lembrar a vocês que nesta quarta-feira, próxima agora, nós não teremos culto nessa quarta-feira. Vamos ter a nossa vigília de oração, que vai começar às 7h30 e terminar 00:30. Esta oração essa vigília é voltada para a família. Nós sabemos o quanto as famílias hoje têm sido atacadas de todas as formas possíveis, né? Então a igreja quer orar pelas famílias. E você pode vir nessa quinta-feira e trazer o seu motivo de oração, e nós vamos estar orando juntos. Então, por isso, nós não vamos ter o culto na quarta, vamos ter, então, a vigília na quinta-feira, né? E para o próximo domingo também tem uma programação muito interessante. Já de manhã cedo, nós vamos ter a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ter profissão de fé e à noite vamos ter batismos, né? Então, sempre o culto de batismo é um culto de festa, né, para todos nós. Então, você agende aí, né, e esteja aqui presente no próximo domingo. E também, voltando agora, regredindo, para quinta-feira de novo, né, já por causa da vigília, as senhoras não precisam vir, que não vai ter a reunião da MCA nessa quinta-feira, para nós podermos estar todos aqui, né, presentes nessa vigília de oração. Queremos realmente orar. E no dia 2 de novembro, nós vamos ter o encontro dos homens, lá no acampamento Batista Gaúcho. Este encontro é a nível estadual, né, lá na Serra. Então, quem estiver interessado, depois pode me procurar, né? Nós vamos dar, ou pode procurar o pastor Júlio está aí, e nós podemos dar mais informações sobre esse encontro dos homens. E eu vou falar brevemente, porque nós estamos ainda elaborando um programa, mas nós vamos precisar dos irmãos. No dia 8 e 9 de dezembro,
nós vamos ter todos os missionários do Rio Grande do Sul, vão estar reunidos aqui em nossa igreja, para uma programação e para uma cesta de Natal e uma ceia de Natal que nós vamos oferecer para eles. O que nós precisamos? Nós precisamos de hospedagem por uma noite, para um casal, uma família, né? Do dia 8 para o dia 9, nós precisamos disso. Você pode procurar a minha esposa, pode procurar o Alexandre está no estacionamento, pode procurar a minha esposa, e ela pode dar mais informações para vocês. Nós queremos fazer assim uma programação muito bonita. Tive agora uma reunião com eles, e são animados para virem aqui à igreja e participar dessa igreja que tem sido tão amorosa com os nossos missionários. Vou pedir às crianças para que venham até aqui à frente, por favor. Vamos orar com vocês, para vocês irem para o culto infantil. Ok? Deu? Mais uma vinda aí. Tem. Muito bem. Nós queremos pedir a Deus que Ele possa abençoar a vida dessas crianças, né? Que Deus possa fazer com que elas cresçam com sabedoria, em estatura, em espiritualidade, diante de Deus e diante dos homens. Que elas possam ser uma referência para a nossa cidade, para onde elas forem, para onde Deus, né, encaminhar. O futuro dessas crianças, só Deus sabe, está na mão do Senhor, né? Mas nós queremos orar desde já por elas. Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe. Senhor, obrigado pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor Deus. Pai querido, são vidas preciosas, muito preciosas para Ti, Senhor. Pai querido, assim como Jesus amou as crianças e continua amando, ensina-nos, Senhor Deus, também a amar essas crianças. Pai querido, ajude-nos que nós possamos ser peças de edificação para a vida de cada uma delas, Senhor Deus. Não permita que nós possamos entristecer uma dessas crianças, nem fazer qualquer coisa em nossa vida que possa decepcioná-las, mas construa essas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir? Muito bem, agora vamos passar para o nosso momento de louvor a Deus. Boa noite, irmãos. Mais forte. Boa noite. Depois de um domingo passado bem alegre, né? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, para mais uma vez louvarmos ao nosso Deus com alegria. O nosso Deus se alegra. O nosso Deus sonda o nosso coração. Ele nesse momento está olhando para cada um de vocês aqui e Ele sabe o que está se passando no seu coração. Como é que está a sua vida hoje? Você já parou para clamar a Deus? Você já parou para pedir socorro a Ele por alguma coisa que você esteja passando? Você já parou para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dispensado na sua vida? Enquanto a gente canta essa música, que você possa estar pensando em tudo isso, e um momento de você estar conversando com o teu Deus, com o nosso Deus. Amém?
tuas mãos que curam, por tuas mãos que curam, a esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti, por isso louvamos a esse Deus. e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. A igreja toda junta. Por teu grande amor, Por teu grande amor, tua vida em mim, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, por tuas mãos que a esperança aqui, esperança aqui, pelo dom da paz, pelo dom da paz, pela fé em ti, pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, e por isso te louvo, e por isso te adoro, meu Senhor, e por isso eu vivo para falar do teu amor, Senhor. e por isso te louvo, E por isso te adoro, amém, Senhor. E por isso eu vivo para falar do teu amor. é por isso, Senhor, é por isso que te louvamos, é por isso que falamos do teu amor, porque tu és grandioso, tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que tu nos tem dado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque temos o privilégio, Paizinho, de estarmos aqui na tua casa, enquanto muitos, Senhor, estão em um hospital, doentes, e não têm o privilégio, Pai, de estar aqui conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Só temos que te agradecer, porque tu és maravilhoso. Tu és um Pai amoroso. Tu és o meu Paizinho, a quem me alegro, Senhor, a quem eu louvo, a quem eu amo. Obrigada. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.
agradeço a esse Deus, em espírito de louvor ainda. Vamos dizer para esse Deus que só agradecemos a Ele, porque só Ele nos faz crescer. Vamos lá? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mais uma vez eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Amém, Senhor. Pertencemos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Pertencemos a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Amém. E continuando em espírito de louvor, gente, eu gostaria de ler ali em Salmos 40, de 4 a 5, que diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Toda vez que eu leio esse trecho, eu me lembro de um hino que diz: quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Uma, quem lembra? Dizes de uma vez, e verás surpreso, hás de ver surpreso, quanto Deus já fez. É interessante que
Deus nos concede bênçãos e muitas vezes a gente está em momentos de tribulação, certo? Eu já passei por momentos, né, tenho passado, louvado seja Deus, por momentos de muitas bênçãos na minha vida e na minha família. E eu já passei por alguns momentos de tribulação que eu achei que eu nunca fosse sair. Mas o meu Deus é tão maravilhoso. E quando a gente acha que a gente não vai ter uma saída, Deus diz assim, ó, meu filho, vem para cá. Vem para pertinho de mim, que eu vou te segurar na minha mão. E se precisar, eu vou te carregar no meu braço, no meu colo. E vou te tirar disso. E se a gente confiar, a gente sai. Só que a gente precisa confiar. Você confia? Eu confio. Confie. Não tem presente maior do que confiar num Deus que te dá vida, num Deus que gera um serzinho ali, ó, no ventre da mãe. Quando a gente confia nesse Deus, a gente vê as maravilhas que Ele opera. E são maravilhas. Você pode passar por tribulações, mas o Deus que provê é o Deus que te sustenta, é o Deus que te tira de todas as tribulações que você venha passar. Basta confiar. Basta confiar. Vamos bem dizer a esse Deus maravilhoso, esse Deus em quem confiamos e louvamos. Te bendirei, por tuas bênçãos eu provar, no teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em
Obrigada porque podemos bendizer o seu nome. Obrigada porque podemos descansar em Ti. Obrigada porque podemos confiar que a Tua palavra, Senhor, não é uma palavra em vão. Obrigada porque podemos entregar as nossas vidas a Ti. E aí, Senhor, temos a certeza que alcançaremos a vitória. Alcançaremos a vitória em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada porque mesmo em tribulações, Tu estarás conosco para nos carregar no colo, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Descansarei
e te pedir por cada um, cada irmão aqui nessa igreja, Senhor. Que realmente possamos, Senhor, estar entregando as nossas vidas completamente a Ti, Senhor. Confiar em Ti, Senhor. Confiando somente em Ti, descansando em Ti, para que possamos estar voando, Senhor, como águias, nas asas do Espírito, Senhor. Obrigada, Senhor. Esteja conosco, nos guarde. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Os juniores podem descer para a sua classe. Meus queridos irmãos, vocês podem se recordar, se lembrar de pelo menos uma coisa que Deus já fez em sua vida? Pelo menos uma. Olha, eu quero dizer para você que se Deus realizou algo em sua vida, apenas uma coisa, não existe mais motivo para nós não duvidarmos dele. Para nós duvidarmos dele, aliás. Se ele já realizou 2, 3, 4 coisas, 5, dezenas e dezenas de coisas, não tem por que nós duvidarmos desse Deus maravilhoso, desse Deus excelso, desse Deus que é cheio de amor. Não tem mais porquê. O que nós precisamos então é a cada dia de novo entregar a nossa vida. Senhor Deus, eu quero renovar a minha confiança em Ti, porque Tu sabes o melhor, quando, quem, onde, Tu sabes. A minha função é só confiar em Ti, só crer em Ti, Senhor. E essa noite, esse momento, eu quero orar por você, pela sua vida. Não que a minha oração seja mais poderosa do que a sua, longe disso, mas eu quero interceder por sua vida. E talvez você esteja desanimado, triste, talvez você esteja passando por uma dificuldade, por um problema, por uma expectativa, que esse momento é para você colocar diante de Deus e dizer: Deus, está aqui, ó. Eu confio em Ti, Deus. Tu já fizeste tantas coisas por mim, ou pelo menos uma coisa, eu não tenho mais motivo para duvidar de Ti. Não tem, Senhor Deus, eu quero confiar em Ti. Quero entregar a minha vida, meus problemas, minhas dificuldades, minha dor, minha tristeza, a minha enfermidade. Senhor Deus, é nas Tuas mãos. Porque você vai entregar nas mãos de quem? Tem ninguém, só Deus. Então eu queria orar e interceder por você. Se nesse momento você tem algo que você queira colocar nas mãos de Deus para que você possa descansar, esperar que Deus possa agir quando, como Ele quiser. Queria que você simplesmente, você não precisa falar nada, ficar de pé no seu lugar, no seu local, e nós vamos orar. E que Deus possa mais uma vez renovar a fidelidade dEle em sua vida, porque Deus te ama muito. Deus te ama muito. O Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, cheio de vida, cheio de amor, cheio de perdão. É a Ti, Senhor Deus, que nós entregamos a vida de cada homem, mulher, jovem, adolescente, que nesta hora se colocou de pé. Senhor Deus, é nas Tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. E porque nós confiamos em Ti, jamais nós seremos abalados, Senhor Deus, porque Tu não envias o mal para nós, mas o bem, as bênçãos, a prosperidade de alma, de espírito, de mente, de inteligência, de sabedoria, Senhor Deus, do discernimento. Isso vem de Ti e nos é dado gratuitamente pela força do Teu amor, Senhor Deus. Senhor, a fonte do Teu poder é inesgotável, incomparável, Senhor Deus. Por isso nós queremos Te clamar, porque a Tua palavra diz que quando passamos por momentos difíceis, nós devemos clamar a Ti, pedir
bater, buscar, para que possamos encontrar resposta. E agora, Pai, nesta oração intercessória, eu coloco a vida dessas pessoas que ficaram de pé, Senhor Deus. Pai querido, se fossem aqui nesta noite 2 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas com problema, isto não é nada para Ti, Senhor, não é nada, Senhor. Mas, Pai, nós clamamos pelo Teu amor, que seja derramado abundantemente sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e que desde agora, Senhor Deus, Tu já estejas promovendo a restauração, a renovação, a cura, Senhor Deus, porque Tu és um Deus em que nós amamos e confiamos, e não temos medo algum, Senhor Deus, de nos lançar em Teus braços, porque eles são seguros e são braços de amor, Senhor Deus. Recebe cada um de nós, Senhor Deus, e trabalha em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar-se, por favor. Nesse momento ainda de adoração ao Senhor, nós vamos dar a oportunidade àqueles irmãos que vieram preparados e que vão, nesse momento agora, dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Tenham esse momento agora, mesmo que estão na galeria, aí na galeria tem local também para que possa ser feito essa entrega dos dízimos ao Senhor. Fecha os teus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua presença conosco. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque nós podemos prestar louvores ao Teu nome, ó Deus, te exaltar por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes. Obrigado por isso. E nessa noite nós Te louvamos pelos dízimos que foram entregues aqui. Te agradecemos, Deus, pelo pão de cada dia que Tu tem nos dado, como prova de amor e de fidelidade. Obrigado, Senhor. Nós oramos também, Pai, pela Tua palavra, que nessa noite Tua palavra possa achar lugar em nosso coração, Senhor. Que o fraco saia daqui, Senhor Deus, com ânimo renovado. Que o abatido, Senhor Deus, saia daqui alegre. E que todos possamos sair daqui exaltando o Teu nome. E que essa exaltação a Ti, Senhor Deus, possa se prolongar, não só pela semana que vem pela frente, não pelo mês em que logo se inicia, mas por toda a nossa vida, Pai. Que a nossa vida seja uma expressão de adoração a Ti, Senhor. É a oração que eu faço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos pregado aqui na igreja, já foram 2 mensagens cujo tema central é a pessoa de Deus. É Deus. Então, no primeiro domingo de mês de outubro, você assistiu um vídeo, não sei quantos vão talvez se lembrar do conteúdo do vídeo propriamente dito, mas você ouviu uma mensagem que foi uma mensagem pregada pelo pastor Ed Renekiewicz. No segundo domingo, já no dia 14, então, o pastor Roosevelt pregou sobre a bondade e a severidade de Deus, né? Semana passada você teve uma pausa em função do Dia das Crianças, né? Tivemos um super-herói aqui em cima. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho também sobre uma outra faceta de Deus. Algo mais a respeito de Deus. Porque nós sabemos que Deus é inesgotável. Nós sabemos que falar sobre Deus
nós nunca iremos acertar 100% naquilo que vamos falar sobre Deus, porque a nossa mente é limitada por ser uma mente humana. Mas eu quero fazer algumas constatações baseadas na palavra de Deus, daquilo de que eu vejo de quem é Deus. E para essa noite eu resolvi trazer o tema, o Deus que provê. Essa é a face de Deus que eu gostaria de analisar nessa noite. Nós temos a base disso lá em Gênesis capítulo 22, você que conhece a história, nós não vamos ler esse capítulo hoje, é só como uma referência de surgir a primeira expressão de o Deus que provê, mas você que conhece a história ali, Gênesis capítulo 22, para você que não conhece, eu quero relembrar com você, a história de quando Deus pede para Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaque ao Senhor. E diz a palavra de Deus, então, que Abraão faz os preparativos, pega o seu filho, pega alguns criados, vai até o lugar onde Deus indicou que deveria acontecer este sacrifício. De manhã cedo se prepara e sai e vai. E no caminho, já avistando o monte onde seria esse sacrifício, já avistando o lugar, o filho faz aquela pergunta ao pai: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos as brasas para o fogo, ou seja, nós temos tudo preparado para o sacrifício. Pai, está faltando alguma coisa, está faltando o cordeiro. Pai, o que é que nós vamos sacrificar? E a resposta de Abraão é justamente essas: meu filho, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá aquilo que deve ser sacrificado. E a palavra de Deus aponta a fé de Abraão, mostra que ele, inclusive, diz aos seus criados ali: olha, eu e meu filho vamos oferecer sacrifício a Deus e voltaremos. Então, nesse texto aparece, num primeiro momento, a ideia ou a faceta de Deus, o Deus que provê. Nesse primeiro momento, na palavra do Senhor, aparece essa face de Deus brilhando sobre a humanidade. E quando nós pensamos em Deus e pensamos nos nomes de Deus, você pode ver que na Bíblia Deus é chamado e reconhecido de diversas formas diferentes. Talvez você possa se lembrar aí do termo Jeová Rafá, né, que é o Deus que cura. Hoje pela manhã o Alexandre estava falando sobre quando o Rafael, o filho mais velho dele, na gestação do Rafael, né, a Patrícia contraiu a rubéola, toda aquela situação, e aí a expressão foi essa: Deus o curou. Rafael significa isso, Deus o curou. Então Deus é conhecido dessa forma. Deus também como El Elohim, que significa o Deus Altíssimo, ou Emanuel, Deus conosco, esse mais próximo da gente, mais conhecido de nós. Jeová Shalom, que significa o Senhor é a nossa paz. Diversas faces de Deus que Ele revela à humanidade, dizendo quem Ele é, para que eu e você pudéssemos entender quem é o nosso Deus, que Deus é esse. E aqui então para Abraão aparece: Deus proverá, o Senhor que provê. Eu gostaria que nós entendêssemos que o objetivo da palavra de Deus e o objetivo de termos tantos nomes, e eu citei apenas alguns aqui, você pode pesquisar e você vai achar tantos nomes a respeito de Deus, de como Deus se revela. Você vai entender que a palavra de Deus e esses nomes de Deus têm o objetivo de revelar a você quem é o nosso Deus, revelar à humanidade quem é o Deus e como Ele procede para com a humanidade. Este é o objetivo de Deus, ter nomes diferentes aparecendo aqui na palavra do Senhor. Então, meu querido, eu gostaria que já você hoje pensasse em quem é Deus para você. Ou talvez trocando em outras palavras, qual é o nome do seu Deus? E eu estou aqui falando de um único Deus, o Deus verdadeiro, mas como Ele se apresenta para você? Quais são as tuas experiências com esse Deus? Talvez se nós abríssemos a oportunidade hoje para algumas pessoas falarem das experiências que tiveram com Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas falariam. E diriam em momentos em que o Senhor livrou, diriam em momentos em que o Senhor abençoou, em que o Senhor curou, e falariam das suas próprias experiências com Deus. Inclusive nós, agora próximo mês, dia de ação de graças, no final do mês, você pode já preparar o seu testemunho, daquilo que você experimentou do Senhor, daquilo que Deus fez na sua vida. Se prepare, você vai ter a oportunidade para falar. Você vai ter a oportunidade para dizer quem é o seu Deus. Mas hoje, meus queridos, eu gostaria de falar sobre o Jeová Jiré, que significa então o Senhor
proverá. Deus é o Deus que provê. Eu gostaria de pensar sobre isso, gostaria de dizer para você nessa noite que, independente da situação que você vive, Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que está olhando para você. E eu não sei quantas vezes você já se sentiu abandonado, eu não sei quantas vezes você já se sentiu cansado ou se sentiu sem saída. Eu não sei quantas vezes as pessoas traíram você, eu não sei quantas vezes você foi enganado, eu não sei quantas vezes você foi pego de surpresa, talvez por questões de saúde, mas Deus é o Deus que provê. E nem sempre aquilo que Deus provê é aquilo que nós imaginamos. Eu tenho certeza que Abraão não imaginava que lá no monte, com o filho já amarrado, já colocado sobre o altar, enquanto ele pega a faca para praticar o sacrifício, talvez ele não tivesse imaginado que próximo ali haveria um cordeiro preso nos arbustos pelos chifres. E quando ele levanta a sua mão, o Senhor diz: calma, Abraão, eu entendi, ou eu vi a sua fé, eu vi a sua obediência. Aqui tem um cordeiro para o sacrifício. Abraão sabia que Deus iria prover, mas não sabia como, não sabia o que. Ele tinha fé no coração. Então, às vezes, Deus provê com aquilo que é inesperado. Aquilo que você não imagina, é isso que Deus provê. Muitas vezes você se depara com situações em que você tem a resposta. Você olha para a sua vida, você olha para os seus problemas e você diz: é assim que tem que ser resolvido. É dessa forma que eu gostaria que fosse resolvido e é essa solução que eu preciso. De repente Deus vem com uma solução, com uma resposta completamente diferente. E muitas vezes não é aquilo que imaginamos e às vezes nós nem gostamos daquilo que Deus fez. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a nossa vontade, mas o Senhor tem a vontade. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Boa, perfeita e agradável. Então, meu querido, eu gostaria que nessa noite você entendesse que Deus tem a provisão para você. Deus está com os olhos voltados para você. Deus te ama. Deus se importa com as tuas questões. Deus se importa com os teus problemas. Talvez você que olhe para o seu casamento e pense que está destruído e que não há mais volta, Deus tem a provisão para isso. Creia nisso. Entregue isso ao Senhor. Talvez você que viveu momentos em que o sonho parece que se acabou, ou parece que o sonho ficou preto e branco, Deus está olhando para você. Essa semana eu, numa situação que depois eu vou compartilhar com os irmãos, em um outro momento, mas eu falei para a Melissa assim: olha, amor, não deu. Eu estava viajando num congresso, e aí pela rede social ali falando com ela, eu disse assim: amor, dá até para ouvir o barulho do sonho quebrando. Disse assim: não foi agora. Mas o Senhor provê, o Senhor tem todas as respostas. Então eu queria analisar com você, meu querido, na palavra de Deus, algumas coisas que Deus provê. Algumas situações que nós vivemos e precisamos da provisão de Deus, e Deus se revela como esse Deus que provê. Eu queria, no primeiro momento, falar para você que talvez seja essa a tua situação. Deus provê a vitória. Talvez você esteja em crise, talvez você esteja em guerra, talvez você esteja em luta, mas Deus provê a vitória. O nosso Deus é aquele que nos providencia a vitória. Eu gostaria de basear isso, pode passar já para nós, por gentileza, ali em Juízes, então, história de Gideão. Você conhece a história, e eu gostaria que você entendesse um pouquinho. Eu quero situar você e depois nós vamos ler o texto que já está projetado ali. Mas Gideão era um dos juízes, foi um dos juízes, um dos libertadores do povo de Deus. Lá em Juízes 6, 7, 8, você vê a história de Gideão. Mas você vê lá que o povo estava debaixo das mãos do inimigo. O povo não podia fazer as suas plantações, porque quando plantava o inimigo vinha e destruía tudo. Quando dava para colher alguma coisa, eles tinham que se esconder para poder trabalhar com aquilo que haviam colhido, porque o inimigo ia em cima e devastava com tudo. E você conhece a história, você sabe que Gideão consegue colher um pouco de trigo, e ele está escondido, malhando aquele trigo, e aparece o anjo do Senhor para ele, dizendo: Gideão, você vai guiar o povo na vitória. Você vai fazer isso. E aí você conhece a história, você sabe que Gideão, resumindo aqui, ele faz prova do Senhor, né? Gideão vai e diz: Deus, para que eu entenda, né, Senhor, para que eu entenda, para que eu tenha certeza de que essa vitória é minha, de que eu mesmo vou fazer isso para libertar o povo, que eu vou estar à frente do povo. Então, Deus, eu vou colocar um pouco de lã aqui do lado de fora,
né? E essa lã no dia seguinte deve estar molhada com orvalho e todo o restante seco. E essa é a prova que eu quero para ter a tua resposta. Meu querido, não é errado você pedir provas para Deus, você pedir confirmações. Gideão fez isso, e aí Deus, assim como ele havia pedido, Deus fez. Comprovou que essa era a vontade de Deus, que ele iria fazer isso. E aí Gideão diz: Deus, tem paciência comigo, porque eu quero fazer no segundo teste, então. Vamos inverter a situação e dificultar um pouquinho mais. Deus, que a lã esteja seca no dia seguinte, pela manhã, mas que todo o resto esteja molhado. E assim Deus fez. E você sabe também que assim como Deus se deixou provar por Gideão, Deus também prova Gideão. Porque aí Deus diz o seguinte: olha, você vai lutar contra o inimigo, mas tem muita gente com você. Você tem muitas pessoas e eu conheço o meu povo. Eu sei que o meu povo vai dizer: olha, pela nossa própria força nós conseguimos a vitória. Eu conheço o povo, eu sei que é assim. Então faz o seguinte: manda aí quem está com medo, né, os covardes, manda embora. Diz para eles que eles estão liberados dessa batalha. Deixa eles irem. E aí assim acontece. Vão embora 10 mil, se eu não me engano. Vão embora. E aí depois Deus diz: olha, ainda é muita gente. Você tem muita gente com você. Agora faz o seguinte: leva o povo até a água, e da forma que eles beberem a água, você vai separar. Aquele que lamber a água como o cachorro faz, separa isso. E aí, então, ele fica com 300 homens. Prova de Deus. Deus está dizendo: olha só, é com esses 300 que você vai lutar. E sabe qual ficou a disparidade aí entre o exército de Deus e o exército do inimigo? 400 contra 1. Era essa a batalha que o povo tinha que lutar. E Deus está dizendo: vai lá, Gideão, porque a vitória eu vou prover. Nós conhecemos isso, sabemos dessa história de Gideão. Mas eu gostaria que você visse comigo agora, o texto está ali. Eu gostaria que você lesse comigo para nós entendermos um pouquinho mais e saber então o final disso tudo. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando tochas em a mão esquerda e as trombetas na mão direita. Gritaram: a espada, ou seja, a guerra, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sitá, na direção de Zererá, até a fronteira, e aqui tem o nome da cidade aqui. Gente, na hora da batalha, na hora que o povo precisaria lutar, Deus disse: vocês não precisam nem levar a espada. Levem uma tocha, levem um jarro e levem as trombetas. Apenas 300, Gideão divide eles em 3 companhias e vão lá cercar o inimigo. Deus provê com uma vitória que ninguém iria imaginar. Deus diz: olha, vocês não precisam nem lutar, pelo menos nesse momento aqui. Nesse primeiro momento eles não precisaram lutar. E aí o que Deus fez? Que os próprios inimigos ficassem confusos. Isso é ou não é provisão de Deus? Isso é ou não é um Deus que provê a vitória? Sabe, às vezes nós planejamos a nossa vitória. Talvez Gideão, ele poderia ali planejar, sonhar e até providenciar estratégias para conseguir aquela vitória. Mas Deus é o Deus que provê. Tem que vir da mão dele. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque muitas vezes nós agimos do nosso jeito. Nós oramos, nós falamos com o Senhor, nós colocamos nas mãos de Deus, mas na hora de agir nós queremos fazer do nosso jeito. Na hora de conquistar as nossas vitórias, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, mas muitas vezes agimos pela nossa própria força. Criamos as nossas próprias estratégias. Meus queridos, eu aprendo com o Gideão que nós temos que agir do jeito de Deus e esperar em Deus. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso nós aprendemos com Gideão. E aí eu queria ler com você um texto lá no capítulo 6, logo no início dessa história. Porque nós podemos olhar para esse texto e acreditar que a vitória que Deus deu surgiu talvez ali na prova com Alã, surgiu talvez na prova com os homens, apenas 300 indo à batalha,
Talvez podemos imaginar que a vitória veio e foi a provisão de Deus quando os 300 acreditaram que com tochas e com trombetas iriam vencer essa batalha. Mas eu creio que essa vitória começou antes. Capítulo 6, versos 25 e 26. Logo no início, quando o anjo do Senhor se encontra com Gideão, ele dá uma primeira ordem a Gideão. Ele diz o seguinte, olha só o texto. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Essa foi uma ordem dada a Gideão, logo no início, antes dele separar o exército, antes dele chamar pessoas a guerrear, antes dele fazer a prova com a lã, Deus deu essa ordem para ele. Então, meus queridos, eu aprendo aqui com Gideão que Deus provê a vitória. Deus provê, mas ela vem para aqueles que estão dispostos a passar pelas provas da santificação. O que Gideão fez aqui não foi algo muito fácil, algo muito simples. Ele teve que ir contra a autoridade do pai. Ele teve que ir contra uma cidade inteira, contra as pessoas do seu próprio povo, que estavam prostituídos em adoração a outro Deus, com altares de outros deuses no seu território, adorando a esses deuses. Tanto que você pode ler depois, no restante do capítulo 6, você vai ver que as pessoas começam a perguntar: quem é que fez isso? Acordam de manhã cedo, veem o altar destruído e perguntam quem é que fez isso, e começam a questionar e chegam em Gideão. E aí vão à casa dele, vão à casa do pai dele, dizendo: olha, traga o seu filho, nós vamos matá-lo. É isso que nós queremos fazer com ele. Ele teve que enfrentar isso, meu querido. Então, se você está vivendo uma situação em que você espera a vitória e espera conhecer o Deus que provê a vitória, meu querido, você tem uma responsabilidade. A tua responsabilidade é a santificação. É você olhar para a sua vida. É você entender que às vezes nós levantamos altares a outros deuses no nosso coração. Às vezes o altar a outro Deus é o altar do orgulho. Às vezes nós levantamos no nosso coração o altar da desobediência à palavra de Deus, quando optamos em fazer aquilo que o Senhor não aprova. Às vezes no nosso coração nós levantamos o altar da contenda. Às vezes no nosso coração nós levantamos o altar da incredulidade. E esses altares precisam ser derrubados. Esses altares da infidelidade precisam ser derrubados. O Senhor provê a vitória. Deus é o Deus que provê e Ele dá a vitória aos seus filhos. Mas nós temos parte nisso. Nós temos responsabilidade a cumprir. E aí, se você quiser se lembrar de um texto para falar sobre isso, lembre-se lá de Josué, capítulo 3, quando ele diz ao povo: santifiquem-se, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio. Santifiquem-se. Essa é a nossa responsabilidade. Mas, meus queridos, Deus também, Ele é um Deus que provê. E aqui eu queria falar sobre o livramento. Situações de perigo espiritual que você esteja vivendo, situações de perigo talvez físico que você esteja vivendo, talvez situações em que o teu emprego está em risco. E você está precisando de um livramento do Senhor. E você está esperando esse livramento. Talvez você esteja vivendo uma situação em que algo vai ser cobrado de você e você diz: Deus, eu preciso de um livramento. E eu queria lembrar aqui de Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16. Veja o texto comigo, o texto dos versos 23 até o 26 diz o seguinte. Já eu contextualizo você, mas vamos ler o texto primeiro. Diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, Paulo e Silas. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui, para contextualizar isso que nós acabamos de ler.
Paulo e Silas, servos do Senhor, anunciando a palavra, pregando a palavra, e de repente uma jovem, uma escrava, ela diz o texto que possuída por um espírito, ela saía seguindo Paulo e dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles iam anunciando a palavra, e onde eles iam, lá ia atrás e anunciava isso. E até que lá pelas tantas, Paulo diz a palavra de Deus, fica indignado com isso, olha para essa jovem e expulsa dela esse espírito maligno que a possuía. Essa era uma jovem que era uma escrava, e que por esse espírito que ela possuía, ela fazia adivinhações. Então a palavra de Deus mostra que o proprietário dessa escrava, vendo que o lucro, né, do seu negócio havia se perdido, Paulo e Silas tomam os dois, leva as autoridades na praça e resolvem açoitá-los e prendê-los. Sem um julgamento justo, diz a palavra de Deus. Você vai ver isso se você depois ler o capítulo, ler Atos, você vai entender isso. Mas eles foram, como nós lemos, severamente açoitados. Eles apanharam muito. Você que já viu aí o filme Jesus, aquele filme A Paixão de Cristo, né? Talvez você deve se lembrar daqueles açoites que mostra que Jesus sofreu. É um filme, nós não podemos confirmar isso, né, comprovar, mas o fato é que eles apanharam muito. Apanharam. E talvez você, lembrando daquelas cenas, pode ter ideia do que pode ter acontecido com aqueles dois. E eles agora estão presos, com os pés presos ao tronco. Mas esses homens, o que estavam fazendo? Homens que anunciavam a palavra de Deus, homens que pregavam a salvação em Cristo Jesus. Posso dizer que foram incompreendidos, e por isso foram presos, por isso apanharam, por isso sofreram. E esses homens na prisão cantam louvores a Deus, fazem orações a plenos pulmões, e os outros presos os ouvem. Os outros presos escutavam os louvores e a oração de Paulo e Silas. Homens que precisavam de libertação. E eu acredito, meus queridos, que o livramento que eles estavam esperando, eu acredito que as orações que eles fizeram não eram orações dizendo: Senhor Deus, por favor, nos tira daqui. Não imagina eles louvando a Deus com essas palavras, mas engrandecendo a Deus, e não dizendo: Deus, por favor, foi injusto o que aconteceu conosco. Aliás, no momento certo de mostrar a injustiça, Paulo mostra. Leia o texto lá e você vai ver. As correntes se abrem, as portas se abrem, e aí o carcereiro resolve cometer suicídio, porque houve o terremoto, os presos fugiram. Paulo grita e diz: não, calma, nós estamos aqui. E prega a salvação para aquele homem. Aquele homem se converte, diz a palavra de Deus que os da sua casa também, e ele é batizado, os da sua casa também. E aí na manhã seguinte vem a ordem: soltem esses homens. Soltem esses homens. Eu acredito, meus queridos, que o livramento que eles esperavam não aconteceu por ocasião do terremoto. Eu acredito, meus queridos, que o livramento aconteceu a partir dos louvores do coração deles. Eu acredito, meus queridos, que Deus enviou a libertação para esses homens, o livramento que eles precisavam. Não o livramento da surra. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Deus não os livrou de tomar a surra. Deus não os livrou de ficarem presos com os pés amarrados no tronco. Muitas vezes, o livramento que Deus tem para nós não é o que nós imaginamos. Mas na hora certa veio o livramento do Senhor. Então, meus queridos, eu acredito que com a história de Paulo e Silas aqui, nós podemos aprender que o livramento vem. Mas que esse livramento, quando chegar, ele precisa encontrar adoradores. Pessoas que estejam dispostas a louvar a Deus, a agradecer a Deus, ou no mínimo não murmurar diante de situações difíceis, diante de açoites da vida. É assim que o livramento precisa nos encontrar. É assim que o livramento de Deus vem. O Deus que provê, Ele espera pessoas que não vivem murmurando, que não vivem diante dos açoites da vida reclamando, dizendo: olha, não sei porque aconteceu isso é uma grande injustiça de Deus. Às vezes nós questionamos, e como eu falei outras vezes também, não é errado nós questionarmos a Deus, conversarmos com Deus e perguntarmos: Deus, mas por que isso? Talvez você viva uma situação de saúde na sua família, em que talvez a pessoa está doente, daqui a pouco ela melhora, daqui a pouco ela piora mais ainda, daqui a pouco ela melhora um pouquinho mais, de repente ela piora e parece que as coisas não melhoram. Nós estamos acompanhando aí o caso da Bárbara, estamos orando por ela, e às vezes nós vimos esse quadro,
né? De vez em quando a tia Elia, a mãe dela, mandava mensagens para minha esposa dizendo: olha, o quadro melhorou um pouquinho, está um pouquinho melhor, daqui a pouquinho piorava de novo. Nós precisamos estar com o coração aberto para aceitar a obra do Senhor em nossas vidas e em nenhum momento parar de agradecer a Deus. Deus provê o livramento. E sabe, eu acredito que Deus tem o livramento já à disposição. O tempo é dele, o momento é dele. Mas como Deuteronômio nos ensina, Deus diz: olha, estou com as mãos estendidas. Escolham a bênção ou a maldição. Escolham o que vocês vão fazer. Deus é um Deus que tem prazer em nos libertar. Deus é o Deus que tem prazer em nos dar as vitórias que nós esperamos. Pouco tempo atrás eu escrevi uma pastoral no boletim da igreja, falando de Deus como aquele pai que gosta de presentear. Nós que temos filhos sabemos do prazer, eu dizia lá, que é dar um presente para os nossos filhos. Como nós nos alegramos quando vemos os nossos filhos felizes com o presente que ganharam. Deus é o Deus que provê, é o Deus que dá, e Ele espera ver a nossa alegria com aquilo que Ele nos dá, mas Ele tem o seu tempo. Meus queridos, eu queria ainda analisar um terceiro aspecto desse Deus que provê, esse Deus que dá. Deus provê o sustento. Talvez você viva situações na sua vida em que você precisa literalmente ser sustentado. Talvez financeiramente. Talvez emocionalmente você precise ser sustentado, ser cuidado e segurado pelas mãos do Senhor. Eu queria ler com vocês a história lá do Antigo Testamento, mas eu queria basear isso nas palavras de Jesus, aquilo que Jesus nos diz. Mateus 6, 31 a 34, Jesus nos ensina assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando você está precisando de sustento, quando você está necessitando desse apoio, desse sustento, daquela mão de Deus que provê e que te sustenta, lembre-se desse texto. Lembre-se que Jesus nos ensina a esperar no Senhor, porque Deus é o Deus que provê. Todas essas coisas serão acrescentadas. Agora eu gostaria de lembrar com você a história de Êxodo, capítulo 16. Eu não vou abrir, você não precisa abrir a Bíblia, não vou colocar aqui o texto. Mas Êxodo 16 mostra a história do povo peregrinando pelo deserto. O povo sai do Egito, o povo está indo em direção à terra prometida. Por causa da murmuração deles, por causa da desobediência do povo, o povo fica 40 anos circulando pelo deserto. Se eu não me engano, essa viagem poderia durar 3 meses, mas dura 40 anos. E aí, quando o povo está no deserto, o povo está ali, o povo sente falta de pão, sente falta de comida. E aí o povo começa a murmurar e começa a reclamar. E dizer: olha, nós precisamos de comida. E aí Deus resolve dar uma provisão para eles, o maná. Aquilo que caía do céu pela manhã e o povo recolhia, uma espécie de farinha, talvez, para nós entendermos melhor, né? Alguns dizem algo semelhante a escamas, que pela manhã estava à disposição do povo. E essa farinha, então, o povo recolhia todos os dias para fazer o seu pão, para fazer o seu mantimento. E a ordem de Deus para o povo, Deus dá uma ordem, dizendo assim: olha, vocês peguem o suficiente para cada dia, porque eu sou o Deus que provê, está implícito aqui, eu vou prover todos os dias para vocês esse maná. Vocês não precisam se preocupar com o dia seguinte. Por que vocês andam ansiosos de Jesus? Jesus pergunta: com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Deus está dizendo aqui para o povo lá no deserto: olha, não se preocupem, recolham apenas o suficiente para um dia. E deu a medida para eles. No dia seguinte vocês vão ter mais, mas se vocês colherem para 2 dias, vai estragar. Aí diz a palavra de Deus que vai dar bicho e vai cheirar mal. E assim foi, porque alguns não confiaram e recolheram. Vai que amanhã não cai o maná, vai que amanhã Deus não provê. Tentaram eles mesmos fazer a sua própria provisão, a sua economia. E aí guardaram. No dia seguinte estava tudo estragado e cheirando mal, com bicho. Só que a provisão de Deus, ela é tão perfeita que Deus tinha dado uma ordem nas leis de Deus: olha,
no sábado vocês separem para o Senhor, vocês não trabalham. Descansem no sábado. Só que esse descanso implica para o povo não trabalhar, ou seja, não recolher o maná. Não ir de manhã cedo recolher o maná. E aí Deus diz o seguinte: na sexta-feira vocês podem pegar a porção dobrada. Na sexta-feira, sim, vocês podem pegar para 2 dias. Peguem para sexta e para sábado. E não estraga. No dia seguinte, aquilo está bom, pronto para ser usado e fazer novamente os pães, aquilo que vocês precisam. Esse é o Deus que provê. A provisão de Deus é aquela que vem no momento certo, do jeito de Deus, ou seja, do jeito certo. Deus, Ele dá o nosso sustento. Eu não estou dizendo que você não precisa se preparar para o futuro, eu não estou dizendo que você não precisa ter a sua poupança, se prevenir para eventualidades. Eu estou dizendo que Deus vai aparecer com a provisão na hora exata, meu irmão. Vai aparecer no momento que você precisar. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Deus não deixa o justo ser tentado, ser provado acima das suas forças. Deus não deixa você passar por necessidades acima daquelas que você pode suportar. Uma vez eu acho que eu escrevi isso também num boletim algum tempo atrás, e eu omiti o meu nome por questões familiares, não queria constranger a minha mãe com uma situação que nós vivemos no nosso primeiro Natal. Nosso primeiro Natal, quando nós casamos, eu e a Melissa, o nosso primeiro Natal, a nossa ceia, ela foi uma ceia feita de o último pouquinho de macarrão que nós tínhamos em casa, a metade da última lata de milho e um molho feito com um pouquinho da última farinha. Foi essa a nossa ceia de Natal. E nós, confiando em Deus, temerosos naquela situação difícil, né? Mas nós confiando em Deus, Deus provê. Meus queridos, no dia seguinte, estava lá a provisão de Deus. Nós tínhamos carne para comer. Deus nos providenciou aquilo que precisávamos. Queridos, eu sei que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de privação. Seja ela, como eu falei antes, até mesmo emocional, saúde, enfim, financeira também. Mas Deus é o Deus que provê. Seja fiel ao Senhor. Deus espera que você faça as coisas e obedeça do jeito dele, da forma que ele ensinou. É isso que nós aprendemos com o povo. Olha, você pode recolher todos os dias só para aquele dia. Na sexta-feira pode pegar dobrado. Não tenta você mesmo se prevenir. Não tenta você mesmo acreditar naquilo que você pode fazer. Então a provisão de Deus vem quando nos encontra em obediência, esperando no Senhor, crendo que o Senhor tem aquilo que nós precisamos. Essa é a provisão de Deus. Meus queridos, eu gostaria que você entendesse isso. Eu gostaria que você acreditasse que Deus é o Deus que provê, mesmo que você hoje não veja, mesmo que você hoje não consiga perceber a vitória, o livramento ou o sustento. Mesmo que você não consiga ver isso, santifique-se, louve ao Senhor e obedeça fazendo tudo do jeito dele. É isso que Deus espera. Eu vi algumas histórias de pessoas que aguardam no Senhor e que não mexem naquilo que é de Deus, mesmo em situações de privação. Uma vez eu ouvi a história de uma senhora, e eu quero encerrar contando essa história. Essa senhora morava longe da igreja, na cidade de São Paulo, e ela tinha aposentada, sozinha, cuidando de 2 netos, tinha sérias privações financeiras. E a igreja ajudava aquela senhora com cestas básicas. E aquela senhora, por algum tempo, ficou sem ir à igreja, demorou algum tempo, 3 meses, e a igreja resolveu ir na casa dela, levar a cesta, né, possivelmente estaria precisando. E quando o pastor e o tesoureiro da igreja chegaram lá para levar aquela cesta, aquela mulher deu glórias a Deus e disse assim: pastor, graças a Deus, hoje de manhã acabou tudo que a gente tinha, na hora do café da manhã, e o meu neto perguntou: vó, o que a gente vai comer no almoço? E eu falei: filho, vai para a escola e Deus proverá. E aí lá pelas 10 e pouco da manhã, chega os 2 da igreja, o pastor e o tesoureiro, com a cesta básica para ele, para aquela família. Deus proverá, ela disse para o neto. Mas o que impressiona nessa história toda é que antes deles irem embora, ela disse: pastor, espera um pouquinho, eu não estou podendo ir à igreja por questões, né, de passagem e tudo mais, mas pastor, para o tesoureiro, leve aqui o meu dízimo desses últimos 3 meses que eu não pude ir à igreja. Estava guardado lá, o dízimo dela daqueles 3 meses. Filho, o Senhor proverá. Acabou a comida, na hora do almoço Deus vai prover de alguma forma.
mas aquilo que é de Deus estava guardado. Ela não mexeu, ou seja, ela não tentou dar a solução, dar a resposta. Meus queridos, é isso que nós precisamos. Confiar em Deus, porque Deus é o Deus que provê, seja qual for a situação. Gostaria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar com você, depois nós vamos cantar, e logo no início nós fizemos um momento de oração, você colocou a sua vida diante de Deus, você colocou algumas questões diante do Senhor. E sim, em algumas dessas áreas que você orou antes, ou agora você quer ainda colocar diante de Deus, esperando a provisão do Senhor. Eu quero te pedir, meu querido, fale com Ele nessa hora. Deus é o Deus que provê. Se você precisa de vitória, aguarde no Senhor. Se você está precisando de um livramento, louve ao Senhor, espere nele. Se é sustento, aguarde no Senhor. Deus provê. Deus proverá para si o cordeiro. Essa foi a palavra de Abraão lá no início, confiando em Deus. Então, meus queridos, isso é verdade. A palavra de Deus não mente. Feche os teus olhos e coloca diante de Deus as situações da sua vida que você espera que Deus se manifeste como o Deus que provê. Senhor Deus, Tu se manifestas, Pai, de formas diferentes e em circunstâncias diferentes. E nós muitas vezes não entendemos, Pai, aquilo que Tu queres fazer conosco. Muitas vezes nós não entendemos as situações que vivemos. Mas, Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que Tu nos dê essa experiência, a experiência de conhecer o Deus que provê. Que a experiência contigo marque as nossas vidas. Conhecer um Deus que tem prazer em cuidar dos seus filhos. Um Deus que não tira os olhos das nossas necessidades, que não nos abandona, embora às vezes possamos nos sentir assim. Nos dá essa experiência, Deus, de experimentar um Deus que está perto de nós, para prover nos momentos e nas situações difíceis. Senhor, aquilo que cada pessoa aqui está orando e colocando diante de Ti, provê a resposta, Deus. Provê o livramento, Pai. Seja presente na vida de cada um. Deus, essa é a oração que eu faço, sabendo, Pai, que Tu estás perto de nós, olhando para o nosso coração, olhando para as nossas intenções, olhando para a nossa santificação, Deus, e que Tu, como um Deus que ama, quer prover aquilo que precisamos, mas também olha para nós e vê aquilo que nós temos que responder a Ti, Senhor Deus, aquilo que nós, como nossa responsabilidade de vida, devemos ser, que é a santificação, é a glorificação ao Teu nome, é Te obedecer na Tua palavra, Senhor, e tantas outras coisas. Pai, nos dá condições de Te obedecer, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra, nos ajuda a discernir o tempo e os momentos para poder Te obedecer e santificar as nossas vidas e Te engrandecer com aquilo que somos, Pai. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você ficasse em pé e nós vamos cantar a música que fala sobre o Deus que é um Deus de aliança, um Deus que cumpre a sua parte na aliança que faz conosco, um Deus que está perto, um Deus não é o Deus de longe, o Deus que nos abandona, mas é um Deus que está perto e que quer suprir as nossas necessidades. Vamos cantar ao Senhor. Igreja, enquanto a gente canta essa música, dê a mão bem forte para sua esposa, para o seu filho, segure bem firme assim na mão dele. Quem estiver sozinho, dê a mão para um irmão do lado. Enquanto a gente estiver cantando essa música, faça uma oração. Essa música é uma oração a Deus, com muita fé. Quem não souber cantar, acompanhe as letras dela. E com muita fé, faça essa oração ao Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga agora, diga pra Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus hoje aqui reunido e espalhado por esta terra, hoje e para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Amém. Uma boa semana. Nós gostaríamos apenas de pedir, vamos ter uma reunião agora,
as pessoas que vão participar da reunião. Nós vamos fazer uma reunião aqui nessa sala, sala de oração. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo